Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando agora mais uma transmissão. Sejam todos muito bem-vindos ao Legacy, que tem como tema principal a questão onde investir no pós-pandemia. Eu sou a Belissa, assessora de investimentos da Avel, administradora de empresas e possuo 10 anos de experiência no mercado financeiro. Lembro que esse é um evento 100% online e gratuito. Esse evento tem a proposta de apontar o melhor rumo para os seus investimentos diante dos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. E também ajudar todos vocês com a melhor orientação, dado o cenário exposto. E para isso, nós juntamos especialistas de diversas áreas para nos ajudar nessa missão. Esse é um evento organizado pelo Guia Invest, primeira plataforma digital para investimentos em ações do Brasil, e pela Avel, maior escritório digital da XP Corretora. Quero aproveitar para agradecer a presença de todos vocês aqui nessa palestra e também reconhecer cada um de vocês por terem se comprometido e comparecerem na data e horário marcado. O fato de você estar aqui agora prova que você é diferente da maioria. Você é uma pessoa que quer mais da vida e deu o primeiro passo, que é se comprometer em buscar mais conhecimento para alcançar os seus sonhos. Por isso, vamos dar o nosso melhor para fazer valer cada minuto do seu tempo. E na palestra de hoje, nós vamos falar sobre o tema Novas oportunidades e desafios para o mercado financeiro. Para este tema, convidamos para tratar o Gabriel Leal, sócio e head dos setores comercial e relacionamento com clientes da XP Investimentos e diretor também da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Quem também tem a honra de convidar para participar dessa conversa é o Marcelo Cincão, ex-head de derivativos com passagem pelo mercado de fusões e aquisições da empresa e fundador da Avel, maior escritório digital da XP. Cincão, por favor, a palavra é sua. Bom, olá pessoal, então eu sou Marcelo Cincão, sócio fundador da Avel Investimentos. E vamos lá, né, Léo, meu amigo aí de alguns anos já nessa caminhada no trabalho, no empreendedorismo, aí no mercado financeiro. Comenta um pouco para a gente como é que tu vê essa loucura toda, aconteceu essa pandemia, agora nesse cenário pós-pandemia, enfim, o que tu está vendo um pouco desse mercado financeiro, das transformações que estão acontecendo? Oi, Cincão, é um prazer aqui enorme estar com vocês hoje nesse evento. Obrigado aí pelo convite. É sempre esse tema mercado financeiro, acho que é um tema sempre muito agradável, né? Porque todo dia é uma novidade. E sem dúvida, o que aconteceu no mundo, né? Uma questão de saúde, que obviamente tem os seus desdobramentos ali na parte econômica, isso mexe muito, né? Com o cenário econômico, com aonde investir o dinheiro. O mundo, só lembrando e recapitulando um pouquinho, né? Se você colocar ali na perspectiva do início do ano, em janeiro, você tinha um cenário que o mundo estava de vento em popa, né? Era só crescimento, cenários muito otimistas, expansão de PIB global, um cenário otimista também para o Brasil. E aí veio, né, toda essa instabilidade e esse fator externo que ninguém nunca previu, né? Mas a notícia, não vou dizer que é a notícia boa, mas pelo menos a parte que mais importa aqui para a gente nesse momento, que é com relação a investimentos, é de que, tirando um pouco a questão de saúde do plano, mas discutindo a parte financeira, o que importa é que, apesar de toda essa volatilidade que entrou no mercado, principalmente ali em março, abril, onde se colocou uma incerteza muito grande, né, com relação ao futuro, quais seriam os desdobramentos reais da doença, qual seria o impacto na economia. E aí, toda vez que o mercado ele coloca uma incerteza muito grande no meio do caminho, o que acontece, né? O mercado, quando ele não tem mais as expectativas claras, ele vai para baixo, né? Ele cai com força. Então, a gente viu ali bolsa caindo, a gente viu dólar em queda, isso no mundo inteiro, as bolsas globais, juros aqui no Brasil também, a taxa Selic caindo, mas os juros de longo prazo subindo. Então, as incertezas elas acabam gerando desancoragem, que a gente chama de preços, né? Os preços ficam sem um padrão de referência. E como eu disse, assim, tem um lado positivo da parte econômica de investimentos, é que os agentes, né, e o mercado
ele conseguiu ali a partir de maio, junho, conseguiu começar a enxergar os reais impactos dessa crise de saúde na economia. E também, quando você coloca isso, um esforço dos bancos centrais do mundo inteiro em tentar construir pontes, né, para a economia superar esse momento, e aí o que são essas pontes? Injetar liquidez, são políticas de estímulo, isenção de impostos, enfim, quando você vê uma clareza de futuro e quando você vê os bancos centrais do mundo injetando e criando políticas de retomada, você acaba tirando um pouquinho dessas incertezas aí do pano de fundo, você acaba tirando a preocupação de não conseguir entender o que poderia acontecer, e aí os preços automaticamente voltam, que foi um pouco do que a gente viu, né? Principalmente no mercado acionário. Chegou a bater, talvez, nos piores dias de mais estresse, 62, 63 mil pontos, e hoje a Bolsa já com 101 mil. Isso para outros indicadores também, como o próprio mercado de juros. Então, como eu disse, assim, é uma dinâmica extremamente volátil quando se tem incertezas, e que quando essas incertezas elas passam a ficar um pouquinho mais claras, a coisa volta um pouco para a normalidade, e para o investidor, você começa a ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? Então, acho que é um pouco isso, não que não vai ter, não que a volatilidade tenha acabado, tá? Assim, longe disso, certamente vai ter muita turbulência aí à frente. Existe uma discussão grande no mercado que é a consequência, né, o efeito colateral dessa injeção de recursos, né? Que é justamente a capacidade de pagamento dos países, né? Com relação a essa injeção de recursos. O que os bancos centrais fizeram foi imprimir dinheiro, né? Os países eles não construíram riqueza. Os bancos centrais é que imprimiram dinheiro para que você fizesse uma retomada da economia. Então, acho que não é que a volatilidade acabou, ela apenas diminuiu por um período, mas ainda tem bastante questionamento com o que vai ser o desdobramento, talvez, dessas atitudes que foram tomadas num período muito crítico do mundo, né? Num período onde da noite para o dia, a atividade econômica ela caiu 70%, 80%. Então, de fato, olhando o retrovisor, não tinha outra coisa para ser feita a não ser isso. Então, o movimento ele foi acertado. O que se pode discutir um pouco é a magnitude, é a quantidade, mas se não fosse isso, certamente o impacto na economia teria sido muito pior, e o impacto social também. Mas agora vamos começar a nascer novas perguntas, que ok, qual vai ser as consequências desse movimento? Acho que é isso. Legal, e é justamente isso que a gente está ouvindo e debatendo cada vez mais, a questão da dose do remédio, né, Léo? Então, é difícil saber o que é o perfeito nisso tudo, mas com certeza era o remédio a ser dado no momento, né? Isso que a gente vive mesmo. Como todo remédio, né, assim, que acaba, você sempre tem que acertar a dose, né? Todo remédio, por mais que ele seja um remédio, se ele for muito utilizado ou pouco utilizado, ele pode surtir efeitos ou colaterais ou não surtir o efeito. Então, o que a gente vai ver daqui para frente é se a dose do remédio usada realmente foi a dose necessária, ou se teve um exagero, ou se não teve, né? Então, acho que essas vão ser as perguntas que vão começar a surgir daqui para frente. Não, beleza. E, bom, falando um pouquinho até do mercado financeiro, acho que a XP e os players do mercado financeiro não param de crescer, né? E como é que tu vê toda essa questão dos bancos e do crescente aumento do número de agentes autônomos no mercado, nessa questão do empreendedorismo no mercado financeiro, Léo? Legal, Cicão. Essa pergunta é super interessante, né? Porque o que é a foto do mercado financeiro hoje do Brasil, né? O mercado financeiro brasileiro ele é basicamente dominado pelos 5 maiores bancos, né? São 3 bancos privados, 2 bancos públicos, e esse basicamente é o mercado financeiro, né? Em todas as linhas de serviços e produtos, ele é basicamente dominado por esses 5 grandes instituições. Só que isso foi uma consolidação que foi sendo construída ao longo dos anos, principalmente por um histórico, né, de instabilidade financeira no país, né, um histórico de instabilidade econômica, de juros muito altos. Então, o mercado financeiro foi se concentrando na mão de poucas instituições.
E o que a gente começa a ver de um tempo para cá, talvez aí de uns 2, 3 anos para cá, é de um aumento dessa competição, muito por conta da tecnologia. Tá? Então, a tecnologia, ela hoje vem viabilizando a entrada cada vez de mais players. Né? A tecnologia aliada ao que você falou, ao empreendedorismo. Tá? Então, quando você combina tecnologia com empreendedorismo, você começa a criar um novo ecossistema que começa a combater o que é na indústria chamado de incumbente, né? dos incumbentes, que são aqueles participantes estabelecidos há anos, que possuem práticas, processos, políticas de muitos anos atrás. Então, quando você pensava no mercado financeiro, num grande banco, o que você pensa? Você pensa naquela instituição grande, com agências espalhadas pelo Brasil inteiro, por aquele custo fixo, enfim, toda aquela estrutura legada. Né? E quando você pensa no mercado financeiro de futuro, moderno, são empresas novas que usam a tecnologia para se alavancar e conseguir ter custos fixos baixos e oferecer um produto de qualidade mais barato para o cliente. Então, se você soma isso, como eu comentei, ao que você falou, a atividade de empreendedorismo, principalmente pelo agente autônomo de investimento, né, que ele entra na figura do assessor de investimentos, né, que é uma profissão que a XP Investimentos começou a desenvolver ela há 20 anos atrás, como uma empresa de agentes autônomos de investimento, e hoje são quase 10 mil profissionais em todo o país, e cada vez mais novas pessoas entram. Então, você pega a tecnologia com esse novo perfil de profissional, empreendedor, alinhado com o cliente, focado em oferecer um produto, um serviço de atendimento cada vez mais qualificado, você gera uma competição no mercado. Então, o que a gente vai ver nos próximos anos é um aumento de competição nos grandes bancos brasileiros e uma mudança de cenário, né? Uma mudança um pouco de como é o desenho dessa indústria financeira. Legal, porque nós sempre conversamos, né, nós os profissionais do mercado, dessa diferença muito grande do investimento que tem lá nos Estados Unidos, na Europa, que é muito mais em corretoras independentes, em outras casas, do que nos bancos, e aqui é justamente o oposto, né, Gabriel? Esse dado é legal, já que você levantou aí essa bola, é legal comentar, né? Esse modelo, o que acontece? Se você for em mercados mais maduros, em mercados onde a economia tem uma estabilidade há muito mais tempo, os juros são baixos, o que aconteceu? Os investidores perceberam que o lugar deles realmente buscarem uma solução para o seu patrimônio não são os bancos comerciais. Por quê? Os bancos comerciais são estruturas que possuem uma oferta generalista. Né? O que quer dizer com isso? Uma oferta de cartão de crédito, de conta corrente, de seguro, de investimento, de cheque especial, de débito, crédito, enfim, uma oferta muito generalista. E aí se nasceu a indústria dos investimentos, que é aquela indústria focada em oferecer o melhor que há de investimento para o seu cliente. E aqui no Brasil, o que está acontecendo? Exatamente o movimento que aconteceu lá fora, uma especialização dessa indústria. Você começa a ter as instituições focadas no serviço bancário. O que é isso? A TED, o DOC, a transação, conta corrente, pagamento, e a indústria focada em investimentos, né? Focada em oferecer uma solução de investimentos. Então, só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 90% da poupança do americano está fora dos bancos comerciais. Aqui no Brasil, 95% ainda está dentro dos bancos comerciais. Então, é justamente o cenário oposto. Falar que a gente vai chegar no número dos Estados Unidos, não sei, difícil prever isso. Mas, certamente, 95% dentro dos bancos não é um número que faz sentido nesse novo cenário. Então, a gente vai ver, sim, essa indústria mudando, quem sabe aí 70-30, quem sabe até um meio a meio, certamente é o que a gente vai ver nos próximos anos.
Não, beleza. Leal, a gente conversa com o público, né, com os nossos clientes, enfim, com o varejo, e é engraçado, né, porque aparece muita coisa, tipo, o que a XP fez e revolucionou o mercado na parte de investimentos, ou que um próprio Nubank, um Banco Inter fizeram na parte mais dos serviços bancários. E como é que tu vê essa questão toda das fintechs, que a gente, é uma fintech, daqui a pouco a gente está falando, e ela vai surgir daqui a 6 meses, 1 ano, mas não vou dizer esse ataque das fintechs aos incumbentes, ou isso que está acontecendo aí? Pode falar um pouquinho, porque tu tem uma experiência maior, principalmente conhece melhor o mercado americano também, que lá eu acho que o lugar, o berço de tudo, né? Assim, se você for pegar ali, você vai ter... a gente falou aqui, por exemplo, do empreendedorismo no segmento de assessoria financeira, né? do assessor de investimentos. Você também tem um empreendedorismo acontecendo no mundo das fintechs, e aí mais focado no que a gente chama de meios de pagamento, né? Cartão de crédito, transação, conta digital. Você começa a ver também um movimento muito forte nessa direção. O Cincão aí comentou alguns players que não é que estão surgindo, já estão consolidados, alguns até em capital aberto em bolsa. Então já é uma realidade, né? Então aquele cenário de antigamente, né, dos bancões, com aquelas estruturas e aquelas barreiras de entradas, a tecnologia derrubou isso tudo. E o cenário é esse, então, é de mais competição, as fintechs nascendo. O que vai acontecer é que você vai ter, por esse boom do empreendedorismo, você vai ter talvez uma pulverização, né, uma entrada de muitos players, para daí, num segundo momento lá na frente, aquela famosa consolidação, né, porque alguns vão conseguir escala, outros não vão ter tanta escala assim, então você vai ter uma consolidação natural do setor. Então, aqui o segmento, né, o setor financeiro, ele está vivendo uma nova onda agora, né? Ele lá atrás, ele era um setor aqui no Brasil extremamente pulverizado, com dezenas de bancos, centenas de bancos. Ocorreu uma consolidação dos bancos públicos, dos bancos estrangeiros saindo, e ficou-se lá, como eu comentei, aqueles 5 maiores bancos. Agora você está vendo uma nova onda de fintechs, de plataformas de investimentos, e aí você vai ter novamente uma descentralização para que depois, num segundo momento, você tenha uma nova consolidação, como todo setor, né? Todos os setores eles vão passando por esses ciclos. Não, e tem algumas mudanças que eu acho sensacional quando eu converso com o pessoal, né? Por exemplo, antes a gente era do mercado financeiro, né? E agora tu tá falando de fintech, mas daqui a pouco o cara, a gente tá falando do investidor, ou do investidor da pessoa mais especializada em tecnologia em si do que no mercado financeiro, né? Como tu falou, meios de pagamento, tem outras especializações ali dentro agora, né? Tem essa combinação hoje que no passado não era algo que tanto se buscava, né, Léo? Acaba que hoje, assim, você mistura um pouco de tudo, né? Você tem uma empresa de varejista entrando no meio de pagamento, você tem uma instituição financeira entrando em outras cadeias de distribuição, você tem, enfim, fintechs fazendo parcerias para distribuir determinados produtos. Então, você acaba tendo aí uma série de, grandes ecossistemas se formando, né? Então, hoje com o mundo tecnológico, caiu-se muitas barreiras, né? E os negócios se misturam mesmo. Então, o físico virou digital, o digital virou os físicos, os segmentos, né? Os setores, às vezes, se misturam. Então, e hoje esse termo ele é muito usado, né? O ecossistema, né? Então, hoje você teve a formação de grandes ecossistemas, porque o que importa na prática todo mundo está disputando aquele cliente, né? Você está disputando aquele cliente que, na verdade, ele pode ser seu cliente em diversas verticais. Pode ser seu cliente na área de investimentos, pode ser seu cliente em consumo, pode ser seu cliente no e-commerce. Então, a disputa sempre está para o cliente. Mas, assim, a notícia boa nisso tudo é que quem ganha na prática é sempre o consumidor final, né? E nós, que somos consumidores, a gente aqui é consumidor de alguma coisa, né? A gente ganha. Então, esse boom de empreendedorismo, esse boom de tecnologia, essa formação dos ecossistemas, ele reduz preço, ele melhora serviço e quem ganha é o consumidor. Até eu estava ouvindo outra tese falando que o mundo é o ambiente desinflacionário a partir de agora, justamente por causa da tecnologia, né? Enfim, de outras várias. E esse ponto aí, Cincão, é um dos pontos que nos faz
acreditar aqui dentro, na XP, de que a taxa de juros, né? Porque a taxa de juros no Brasil, no plano real, ela foi na média 15% ao ano. E aquele investidor, você aí que lida com investidor no dia a dia, né? Aquele famoso 1% ao mês, aquilo lá não existe mais e é provável que nunca mais exista. Nunca mais exista. Por quê? Porque os juros hoje do país, que hoje está 2% ao ano, que é a taxa Selic, que é os juros de curto prazo, né? Que é os juros de liquidez diária, tudo bem, talvez hoje esteja num cenário, num patamar extremamente baixo, talvez não seja 2, seja 3 ou seja 1,5, mas, enfim, o que a gente acredita é que ele vai ser baixo durante um tempo bastante longo. Por quê? Porque é justamente num cenário de empreendedorismo que os preços caem, né? Os preços caem, porque nenhuma empresa nova que está chegando hoje, em qualquer setor, tá? Seja da prestação de serviço, seja em bens de consumo, nenhuma empresa nova, hoje em dia, pode se dar ao luxo de entrar no mercado com preço caro. Não vende. Nenhuma empresa hoje, vou lançar minha empresa aqui e vou ser 20% mais caro. Não vai vender. Não vai vender, porque hoje em dia a comparação, a internet, não te permite você ser muito mais caro. Então, aquela pressão inflacionária, ela se torna uma pressão inflacionária para baixo. E isso não é um fenômeno só no Brasil, é um fenômeno no mundo inteiro. No mundo inteiro, as novas tecnologias, o empreendedorismo, ele amassa preço. Tá? Então, o empreendedor hoje, ele não tem outra alternativa a não ser eficiente internamente, porque ele vai jogar o preço para baixo. Se ele não jogar, o competidor dele vai jogar. Então, de novo, quem ganha com isso? Ganha o consumidor final e, na prática, os empreendedores que são mais competentes, né, eles acabam ganhando a disputa, né, ganhando a preferência do cliente. Então, essa questão da pressão inflacionária é importante para o investidor, assim, que é você aí, de novo, que está conversando todos os dias. Aquele dinheiro fácil, 1% ao ano, 1% ao mês, livre de risco, aquilo acabou. E o investidor ele tem que começar a entender que, se ele quiser ter rentabilidade, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que separar o dinheiro dele de curto prazo, o dinheiro dele de liquidez. Esse dinheiro ele não vai ter retorno. Não vai ter. O dinheiro dele de curto prazo, não vou ter retorno, vou aqui ter retornos muito baixinhos. E o meu dinheiro de longo prazo, de 3, 5, 10 anos, esse sim, eu vou ter que tomar risco, né? Eu vou ter que sim ter volatilidade de curto prazo, mas que no horizonte de longo prazo eu vou capturar retornos maiores. Então, esse passa a ser o desafio do investidor num cenário de juros baixos. Legal, tu acabou de... Eu brinco, né, dos órfãos do 1% ao mês, né? Tu acabou de deixar claro aí para o pessoal que cada vez mais acabou. Ele ficou órfão, né? Não, e tu sabe, Léo, no nosso bate-papo, né, a gente conversa bastante com o mundo do varejo, e o legal é que a gente está vendo cada vez mais, e eu ia te perguntar sobre isso, produtos antes que eram únicos, exclusivamente de institucionais, até recentemente private equities, algo que era totalmente fora do contexto, só de fundos de pensão, enfim, ticket mínimo de 50 milhões de reais, hoje eles já estão começando a ficar cada vez mais acessíveis ao público de varejo, né? Comenta um pouquinho sobre esse tirar o produto do institucional e trazer ele para o varejo e as dificuldades disso, que obviamente são muitas, né? O que acontece, isso também é um fenômeno que vai se acelerar cada vez mais no mercado brasileiro, que são produtos de investimentos sofisticados que eu quero dizer com visão de longo prazo, que tenham retornos maiores, obviamente com mais risco, aparecer cada vez mais esses produtos. Por quê? Porque antigamente o que acontecia? O pequeno investidor, o investidor de varejo, ele tinha bons investimentos com baixo risco e alto retorno, e os investimentos de longo prazo ficavam restritos a investidores institucionais, uma vez que você não tinha essa demanda do pequeno investidor. Com o juro baixo, o pequeno investidor começa a falar assim, peraí, eu também quero rentabilizar o meu patrimônio numa visão de longo prazo. E aí os gestores, os originadores desses produtos começam a pegar esse produto e torná-lo mais acessível. Então, como o Cincão falou, por exemplo, né, Private Equity. Private Equity é um produto
que tem um risco atrelado. Por quê? Porque ele investe em companhias que não são nem listadas ainda em bolsa, que tem um outro nível de governança, porque quando você é listado, você tem mais fiscalização, mais obrigações, mas esse nível de companhia que ainda não é listada, ela pode oferecer um retorno maior a longo prazo. E isso que era restrito antes a investidores institucionais, começa a ser restrito a investidores pessoas físicas de varejo alta renda. E qual é a grande preocupação aqui que todo investidor tem que ter e todo assessor de investimento tem que ter? Conseguir, para esses determinados tipos de ativo, você alocar, primeiro, se obviamente você tiver tolerância a esse risco. E segundo, se você tiver um horizonte de tempo longo. Tá? Não adianta eu querer investir num fundo de private equity para ter dinheiro daqui a um ano. Não adianta, não vai ter. Por quê? Porque são ativos que têm um prazo de maturação muito longo. Mesma coisa, ativos de dívida, né? Hoje em dia começam a aparecer também para investidores de varejo, fundos de infraestrutura, né, que possuem prazos mais longos, possuem retornos mais longos, retornos melhores em prazos mais longos. Mesma coisa. Não adianta querer colocar esse dinheiro para que você tenha, daqui a 6 meses eu vou precisar dele. Não é isso. Mas, então, ou seja, aqui a notícia para aquele investidor que separar aquele dinheiro de longo prazo, ele vai poder acessar cada vez produtos melhores, com uma relação risco-retorno melhor. Tá? Ou seja, ele vai correr um pouquinho mais de risco, mas vai ter um pouco mais de retorno. Não, maravilha. E de novo, né, eu acho que é o que a gente enfrenta no dia a dia, né? Nós todos, como investidores, né, a gente tinha facilidade do investimento mais simples, mais fácil, o CDB, do famoso CDB do banco, e agora, querendo ou não, pela taxa de juros, a gente se vê obrigado a fazer alguma coisa diferente, né? E agora vários produtos, né? Como é que você chegava, né? Antigamente você chegava lá no banco e falava assim, quero comprar um CDB aqui, quanto está? 100% CDI, né? 100% era uma mágica antigamente, né? Era 80% CDI, né? Só que o CDI era 15, então virava lá 12, e já era, né, 1% ao mês, né? Hoje em dia é 100% CDI, notícia boa, mas o ruim é que o CDI está 2, né? Então não é mais o CDI. Pessoal, esse negócio de investir no CDI, isso foi um negócio criado no Brasil, tá? Porque o CDI era 14%, 15%. Quando você vai para qualquer outro mercado que o juro é baixo já há muito tempo, e aí todo mundo fala muito dos Estados Unidos, mas qualquer outro país, Europa, Ásia, Austrália, onde o juro, Japão, onde o juro já é baixo, 0, 1, você pega o juro na Alemanha de longo prazo negativo, ninguém mais tem a referência no juro. A pessoa está olhando o retorno nominal, né? Quanto que isso me dá ao ano? Me dá 3% ao ano, 5% ao ano, 7% ao ano? Então, é o retorno nominal, porque essa questão do CDI, e a gente fala, o CDI no Brasil ele acabou, né? Ele acabou porque você não pode indexar, eu quero ter 100% CDI. O que é 100% CDI? Você vai tirar o imposto, vai tirar a inflação, você vai ter o quê? Um retorno muito próximo a 0, quem sabe até negativo, dependendo da inflação. Então, você vai ter que pegar uma parcela de novo, uma parcela do seu patrimônio, ter uma visão de longo prazo, ter volatilidade e ter um retorno maior no longo prazo. E para nós é muito, muito legal e é sensacional, amantes, apaixonados pelo mercado financeiro, porque agora sim a gente está falando de crédito privado, agora a gente está falando de outros produtos, de diferentes tipos de investimento, de outras classes de ativos que antes a gente ficava refém, né? Ou a gente fala de uma coisa só, os 3 milhões? E os 3 milhões de investidores na B3? E os 3 milhões? Não, que loucura. Eu acho que tu vai saber melhor do que eu, Léo, que pode nos ajudar, mas eu acho que 10 anos, nos últimos 10 anos, eu acho que era 500 mil, 600 mil, 500 mil, 700 mil. Ficou parado, né? E eu acho que 1 ano e meio, 2, a gente atingiu essa marca histórica, né? Esse fenômeno é justamente pelo seguinte, né? Isso não é uma bolha, tá? Assim, o pessoal confunde, é uma bolha, mas nada. Não, isso na verdade, o que é? É o brasileiro entendendo que ele não vai conseguir mais rentabilizar o patrimônio dele a longo prazo se ele não tomar um pouquinho mais de risco, né? Tem armadilhas nesse processo? Tem, lógico que tem. Qual é o perigo aí? O investidor tomar um risco e ele do dinheiro que ele precisa de curto prazo, dele comprar algo que ele não saiba, lógico. Então, assim, tem perigos que é importante ter um assessor de investimento de qualidade, ter um assessor de investimento que saiba ter uma conversa sobre riscos e oportunidades, o investidor saber o patrimônio dele, o quanto que ele tolera de volatilidade.
Então, tem muita coisa mudando, né? Muita coisa. Mas o exemplo da B3, de 3 milhões de investidores, eu lembro, Cincão, a gente lá em 2002, 2003, dando alguns cursos, né? Aprenda a investir na Bolsa. Eu me lembro que eram 20, 30 mil investidores na Bolsa, né? E na época era Bovespa, né? Não era nem B3. E você pega num horizonte de 15 anos, 20 anos, esse número multiplicou por 100. Então, e o que está acontecendo no Brasil não é só acontece aqui, não. Se você pegar em países em desenvolvimento, né, países emergentes, você pega México, Chile, China, Indonésia, todos os países viveram um pouco do boom, não do boom, do movimento, né, do cliente pessoa física, do pequeno investidor entrando em ativos mais de risco. Tá? E aqui, de novo, eu gosto sempre de reforçar esse ponto do risco. Né? É importante todo mundo fazer isso primeiro com consciência, sem dúvida, e nunca fazer isso com todo o teu patrimônio. Né? Não é agora eu investia sempre no jeito conservador e agora vou tomar risco com todo o dinheiro. Não, não é isso. Não façam isso. Não façam isso. Isso tem que ser feito com uma parcela do seu investimento e sempre com a figura de um profissional por trás capacitado. Não, e tu me provocou ali com os 3 milhões de CPFs na Bolsa, e eu ia te provocar também para tu falar um pouquinho do 1 milhão de CPFs em fundos imobiliários, né, que também é algo que tradicionalmente eram imóveis, e IPTU, e inquilino, e agora tem essa modalidade aí que está, mais de 1 milhão, bateu o recorde aí também de número de pessoas. Né? Outro dado interessante, né? O brasileiro, pelo histórico de inflação, ele sempre gostou muito de comprar tijolo, né? A gente fala tijolo, que é o imóvel, né? Então, o brasileiro, poxa, inflação e tal, crise, compra tijolo, né? Compra apartamento, compra sala, compra prédio. Só que existem maneiras, né, de você comprar isso, maneiras muito mais inteligentes, né? Ou seja, fundos imobiliários, isso que o Cincão falou, é uma forma. Por que eu digo mais inteligência? Mais inteligente. Eu estou dando aqui a minha opinião, né? Porque, primeiro, quando você compra um apartamento lá de 300 mil reais, se você estiver precisando de 50 mil reais, você não pode vender um quarto, né? Ou você vende o apartamento inteiro, ou você não consegue vender a sala, né? Então, enquanto você tem um fundo imobiliário, você consegue vender um pedaço, né? Eu tenho lá 300 mil reais no fundo imobiliário, eu consigo vender 10%, 30 mil, você consegue, né? Além disso, você não tem aquela né? Aquela burocracia de gerenciamento de um imóvel, de inquilino, sai inquilino, você tem a figura do gestor por trás, você tem outras questões ali que contribuem para esse processo. Então, você tem o benefício da liquidez, o gestor profissional por trás, você tem ali uma série de benefícios, né, nesse processo. E eu acho que o investidor pessoa física está começando a conhecer esses benefícios. Então, hoje você consegue investir um pedacinho do seu dinheiro num shopping center, num galpão, num prédio comercial, num empreendimento logístico. Então, essa é a magia aí dos produtos financeiros imobiliários. Não, e eu acho maluco de pensar que essa mudança toda em número de CPFs, de investidores, de cultura, de educação financeira, até a Previdência, né, Léo? Até a Previdência mudou ultimamente, agora está com várias gestoras, vários fundos, até isso mudou bastante, né? Antigamente, o que você falava Previdência, você pensava na Previdência do Banco A, do Banco B, do Banco C, né? Hoje em dia, você tem já uma prateleira enorme de produtos, de gestores, né? De gestão de fundos de previdência, produtos de altíssima qualidade, gestores profissionais. Então, é o seguinte, né, Cincão? Poxa, há 20 anos atrás você tinha um orelhão na rua, né? Hoje em dia você não tem mais orelhão na rua. O mercado financeiro é igualzinho, tá? Ele também muda, ele também se transforma. Há 10 anos, nem precisa, 10 anos atrás você ligava lá para pedir o táxi, hoje em dia você nem pensar mais você faz isso. O mercado financeiro é igualzinho, muita coisa mudou, o juro baixo transforma o mercado, transforma o país, estimula o empreendedorismo, cria-se novas oportunidades, e o mercado financeiro ele acaba sendo o veículo disso tudo. Não. Maravilha, maravilha, Léo. Então, para encerrar, para finalizar, muito obrigado, Gabriel Leal. É sempre um prazer, não tem nem palavras para dizer como é bom. Queria estar fisicamente, mas, né, devido à pandemia, estamos aqui online. Mas, novamente, muito obrigado, né, pela participação no nosso evento. Tenho certeza que foi muito bom aí para muita gente. Cincão, eu que agradeço aqui o convite. A gente se conhece aí de longa data. Conheço a tua história, conheço a história da Ave, é uma história de empreendedorismo fantástica. Em pouco tempo já conquistaram aí um protagonismo enorme no mercado financeiro
e eu tenho certeza que vocês estão só no início da jornada, tem muita coisa para fazer, vocês vão ser o agente da transformação, junto com a gente, aí, junto com a XP, junto com outros empreendedores também de sucesso, mas vocês aí estão na linha de frente da transformação do mercado. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm feito, e conta comigo para as próximas, pode ter certeza, aí vai ser um prazer enorme estar sempre presente nos eventos de vocês. E para você que acompanha o nosso bate-papo sobre empreendedorismo, sobre o mercado financeiro, sobre todas essas transformações que estão acontecendo agora, aproveitar a oportunidade para dizer que a Avel, que hoje é o maior escritório digital da XP Investimentos, e teve um crescimento muito acelerado nos últimos 12 meses, tem um processo seletivo aberto para vagas de assessor de investimentos. Então, se você tiver interesse, clique no link na descrição abaixo. Ótima palestra, muito obrigada, Gabriel Leal e Marcelo Cincão. Obrigada pela generosidade de compartilhar conosco e com o público todo esse conhecimento de vocês. Fiquem de olho na nossa grade de programação para acompanhar as próximas palestras. E aproveitem também para compartilhar esse evento com outras pessoas que você acredita que possam se beneficiar desse assunto. Talvez um amigo, um familiar ou mesmo um colega de trabalho. Compartilhe e faça a diferença na vida de alguém. Ajude a transmitir esse legado de conhecimento sobre finanças e investimentos para outras pessoas. Convido todos vocês aí para conhecerem e acessarem as mídias sociais da Avel e Guia Invest. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Leal. Obrigada, Cincão. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Belissa. Obrigado pelo convite. Foi uma honra. Obrigada. Até mais.